Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 3 de agosto, celebramos o 18º domingo do tempo comum. Que sejamos hoje restaurados pelo nosso Criador e Guia. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus contando a parábola do rico insensato, um homem mais preocupado em acumular bens terrenos do que bens divinos. Cristo nos mostra que nossa riqueza mundana é passageira. Devemos ser ricos diante de Deus. Isso sim é para sempre, é eterno. Se você deseja encontrar o tesouro de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode ajudar um filho perdido a encontrar a santa herança do Pai. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de hoje é muito legal. O Senhor Jesus estava caminhando um dia e foi abordado por alguém chamando, gritando por ele. E essa pessoa tinha um pedido para fazer a Jesus: Mestre, manda que o meu irmão reparta a herança comigo. Acho que esse tipo de história não tem a ver só com o tempo de Jesus. Eu conheço algumas histórias assim. De repente, um papai ou uma mamãe, ou os dois, falecem, e aí os filhos vão dar uma olhadinha no que vão ter direito, né, na herança. E aí, normalmente, veja, eu estou tentando entender o Evangelho, então eu vou viajar um pouquinho. Normalmente, são vários filhos. Então, imagina que tem 7 filhos. Um vai criar problema. Não, faz a conta de novo. Não, eu quero assim. Não, mas ali está faltando. Outro vai tentar resolver o problema. E os outros 5 vão ficar assistindo. E às vezes a herança é algo muito pitoresco. É uma kitnet de 20 metros quadrados, na rua do Riachuelo, de fundos, virada para o Morro do Catumbi. E, rapaz, a briga rende. Às vezes, os irmãos, que já não eram tão unidos, mas enquanto o papai e a mamãe estão vivos, vocês sabem que eles seguram as pontas, né? Por conta dessas histórias,
acabam se perdendo um do outro de vez. Ou então, os 7 irmãos que têm um racha, 3 ficam para um lado, 4 ficam... E aí uma família que podia, justamente num momento novo, diferente, começar a caminhar melhor junto, descobrir o que de verdade significa ser irmão. De repente, uma família inteira se perde e se criam animosidades, rancores que duram. Eu acho que todo mundo conhece pelo menos uma historiazinha dessa na vizinhança, se não na sua própria família. Pois é, um homem foi gritando atrás de Jesus: manda que o meu irmão reparta a herança comigo. Então tinha um irmão complicando o negócio, tinha um outro tentando resolver, e eu, não sei, mas eu acho que tinha mais 5 assistindo a história. Jesus para no caminho, e a primeira reação de Jesus é perguntar: escuta, quem me fez juiz ou a pessoa responsável por dividir os bens de vocês? Eu vou dizer exatamente o que significa essa resposta de Jesus em português carioca de 2025. Jesus respondeu: o que eu tenho a ver com isso? A resposta foi essa. E eu entendo totalmente Jesus. Porque o povo chega para a gente trazendo umas coisas, né? Padre, eu pinto a minha casa de branco, de bege ou de azul, né? Padre, eu viajo nas férias para Maricá, ou eu viajo para, sei lá, para Miguel Pereira, né? Padre, esse chazinho aqui, será que é bom para quem tem problema de gastrite? O pessoal pergunta de tudo. E de fato, irmãos, Jesus não veio para absorver responsabilidades que são nossas, porque são coisas que a gente deve decidir, a gente deve resolver. Seria maravilhoso poder terceirizar um monte de coisas, eu também adoraria. Toda segunda-feira de manhã, a Dorani me ligasse: Padre Antônio José, essa semana você vai fazer isso, não faça aquilo, trabalhe mais com aquilo dali. Só que ele não liga, você acredita? Ele não liga. Aí eu tenho que resolver tudo. Aí, às vezes eu acerto por um lado, erro o outro, e aí tento consertar de um jeito. Eu também queria muito terceirizar algumas coisas. Só que Jesus nunca aceitou esse lugar, esse papel. A gente às vezes aceita, porque a coisa é tão, sabe, que a gente acaba se sentindo obrigado a ter que entrar em algumas coisas que... Mas Jesus, que nunca se sentiu obrigado a nada... Jesus, olha, a minha tarefa não é resolver as questões de herança de vocês, não foi para isso que eu vim. Mas Jesus veio para trazer luz à nossa alma. Jesus veio para confrontar o coração da gente, hein? Jesus não veio todo o tempo para dizer sim para o que se passa no nosso coração. Ele também veio para confrontar as coisas aqui. Eu acho que então nessa hora Jesus dá uma virada no jogo e ele dá uma palavra que também servia para aquele irmão que se sentia prejudicado e que tinha ido falar com ele. Aquele irmão que se sentia prejudicado, e eu não sei se ele estava sendo ou não, mas ele se sentia. Ele vai a Jesus imaginando que Jesus deveria resolver um problema com o irmão dele que não estava ali. Como às vezes acontece na igreja, né? A gente vem à igreja e fica pensando: fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Se o meu marido ou a minha esposa estivesse aqui, tinha que ouvir, era para ele. Ou então, pior, se a pessoa vem e você fica o tempo inteiro na missa, está vendo? Está vendo? É para você. É para você. Isso acontece assim, descaradamente na missa das crianças, né? Missa das crianças, a gente fala alguma coisa e elas até procuram os pais lá atrás, assim, né? Pois é. Só que Jesus percebeu que aquele irmão que se sentia prejudicado também tinha coisas no coração dele que não estavam legais. Veja, o irmão que estava criando o problema, se estava mesmo, não sei, mas o irmão que estava criando o problema, a impressão que dá é que não está nessa história, ele não está ali. Mas o irmão que se sentia prejudicado e que foi reclamar com Jesus, ouviu de Jesus uma palavra
que certamente não foi em vão. Jesus deve ter percebido que ele precisava ouvir aquilo, porque no coração dele as coisas também não estavam tão boas quanto podiam parecer. Irmãos, é muito legal quando a gente vai ao Senhor levando algumas coisas nossas, se sentindo às vezes prejudicado, tendo a impressão de que alguém com quem a gente convive precisava ouvir do Senhor algumas coisas, e aí, porque a gente foi até o Senhor, ele começa a mexer aqui, e a gente descobre, eita, não é que eu também estava precisando ouvir umas coisas de Deus? A gente vai ao Senhor, às vezes, reclamando de uma pessoa ou outra, que a gente tem a impressão de que nos prejudicam de algum modo, nos ferem de algum modo, mas se a gente permanece ali junto ao Senhor, ele de repente diz, pois é, mas e aí dentro, como é que está? E a sua parte nessa história, como é que você está levando? E aí sim, Jesus veio para isso. De repente, porque a gente está juntinho dele, a gente descobre que, bom, eu posso ter um irmão que me prejudica, eu posso ter uma pessoa que complica a minha vida, mas eu tenho um monte de coisa aqui dentro que também precisa ser mexida. E eu não sei por onde eles andam, mas já que eu estou aqui diante de Jesus, como Jesus não veio para eu terceirizar minhas responsabilidades ou exigências a Ele, Ele veio para também confrontar o meu coração. Eu acho que Ele está fazendo o trabalho que só Ele pode fazer, e está mexendo aqui. O negócio lá em casa, Jesus, está muito complicado. Sim, e você, como é que está? O pessoal está brigando muito. Sim, e você, como é que você reage à briga? Qual é o seu lugar nessa briga? E aí a gente vai descobrindo um monte de coisa aqui. Jesus, então, parece que fala para aquele amigo que está ali reclamando com ele. Ei, atenção! Cuidado com todo tipo de ganância. Eu acho que Jesus percebeu que no coração daquele homem também tinha uma raiz que talvez ou certamente estava no coração do seu irmão, mas ele não estava imune a nada daquilo. Cuidado com todo tipo de ganância. Cuidado para não ficar muito preocupado, exageradamente, além da conta, com aquilo que você pode ganhar. Porque pode ser que nessa preocupação você acabe perdendo o mais importante. De fato, era o problema deles ali. Um irmão brigando com o outro, e por causa de um trocado a mais na venda da kitnet, os irmãos poderiam parar de se falar. E poderiam cada um ir para um canto, e não querer mais saber um do outro, e dizerem, com ou sem razão, 1 milhão de coisas a respeito um do outro, mas estariam abrindo mão da sua própria família. Jesus, de alguma maneira, alerta aquele homem ali, cuidado, para você não ficar preocupado excessivamente com coisas que não são o mais importante. É porque você não sabe o que é ter que pagar boleto e de repente não ter... Eu sei o que é. Igreja também paga boleto, né? E bastante boleto, né? Mas, irmãos, a questão que Jesus está colocando para a gente não é que a gente fuja da realidade. Nunca busque Deus fugindo da realidade. Certamente você não vai encontrá-lo. Porque Deus tem tudo a ver com a realidade da vida da gente. E Ele sabe que a gente precisa pagar boleto, Ele sabe que a gente precisa correr atrás correr atrás do prejuízo, Ele sabe de tudo isso. E Ele está com a gente no meio de tudo isso. Não tenha dúvida. Mas Ele, justamente porque sabe o quanto essas coisas nos consomem, sabe também que às vezes o que era para ser secundário atropela o que é mais importante. E a gente fica tomado, mobilizado demais por uma coisa e esquece outra. É muito fácil a gente se perder na preocupação da gente com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente deveria ter. Jesus está dizendo, atenção, você tem que equilibrar a sua vida e não pode esquecer as coisas mais altas. Os seus ideais, aquilo que você crê, você não pode jogar isso pela janela por conta de coisas que são importantes, mas que no fim
não trazem a segurança que você imagina, não preenchem você do jeito que você imagina. Cuidado para não se perder nessa história. Jesus conta para os que estão ali com ele, então, uma pequena parábola a respeito de um homem que deu uma sorte danada, era um fazendeiro, e a sua colheita num determinado ano foi assim, especialmente boa. Esse homem percebe que teve a sorte grande, não tem nem como guardar tudo que ele colheu, imagina que ele pode vender aquilo por um bom preço. Então Jesus, na história, mostra para a gente os balõezinhos que aparecem na cabeça do cara. Lembra quando a gente lia história em quadrinho, né? Quando o cara pensava, vinha os balõezinhos, Jesus mostra os balõezinhos, né? E o homem diz para si mesmo, eu não sei nem como é que eu vou fazer com tanta coisa. Já sei, vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou fazer maiores. E aí aos pouquinhos eu vou vendendo isso, e tenho uma reserva para muitos anos. E então o homem disse para si mesmo, vê se você também não gosta desses 4 verbinhos. O homem disse para si mesmo, descansa, come, bebe, aproveita. Você tirou a sorte grande, rapaz. Tem verbo melhor para a gente conjugar do que esse? Descansa. Eu não sei você, mas eu gosto muito. Consigo pouco, mas eu adoro. Dormir é uma coisa muito boa, né? Come, não preciso nem falar nada, né? Come, bebe. Não, Coca-Cola eu bebo, mas bebe. Aproveita. E Jesus diz, totalmente doido. Totalmente doido. Ele acha que ele controla a vida dele. Ele acha que ele dispõe da vida dele de um jeito que não existe. Aí Jesus termina a história dizendo assim, de noite ele morreu. E aí? E Jesus diz, para quem fica tudo que ele acumulou? A primeira leitura de hoje é de um livro do Antigo Testamento, que quase ninguém leu. O livro do Eclesiastes. Mas esse pedacinho todo mundo conhece, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aí lá no finalzinho da leitura, não sei se você viu, um homem trabalha com diligência, com inteligência, com esforço, e deixa tudo para eu vou traduzir tudo para a língua de hoje, né? E deixa tudo para um filho ou para um neto que não lava um copo. Isso também é vaidade, né? E sabe que não é assim mesmo, gente? Esse moço da história de Jesus pensou que tinha um controle sobre a vida que a gente não tem. Eu vou organizar tudo, vai ser exatamente assim. E Jesus, na verdade, ele não está questionando o fato de que o homem tenha trabalhado. Trabalhar é virtude, não é defeito não, viu? Ele não questiona o fato de que o homem tenha conseguido o fruto do seu trabalho. Mas ele coloca no finalzinho um problema. Esse homem se dedicou tanto ao trabalho, tanto a ter as suas coisas, tanto a aparentemente ter segurança e controle, que ele não percebeu que ao longo da vida ele não tinha se tornado rico para Deus. Ou seja, esse homem tinha se gastado num monte de coisas, mas tinha falhado no mais importante. Ele tinha conseguido muitas coisas, ele tinha muitas coisas, mas ele não era muita coisa. Irmãos, é sobre isso que Jesus alerta a gente hoje. A gente vive num tempo em que a gente é colocado numa ansiedade por ter. Nunca está bom, nunca está bom. Nunca é o bastante. A gente nunca curte as coisas que tem. Eu já vi tanta gente fazer isso. Conseguiu juntar uma grana, conseguiu comprar uma casinha em Maricá e nunca curtiu, porque não dá para parar, não posso ir. Por que você não pode? E não é uma questão de, tem que curtir o que você tem. Não, mas é porque esse curtir teria a ver, por exemplo, com estar com a sua família. Cuidar dos seus, mas não dá tempo. A gente vive num mundo que dá para a gente a impressão de que a gente tem segurança pelo que a gente consegue segurar na mão da gente. Só que
não é bem assim, né? Na hora do aperto, se você não tem estrutura dentro, meu amigo, não funciona. Você pode estar segurando um monte de coisa, se dentro desmorona, não vai. A gente vive num mundo que cria umas válvulas de escape para a nossa piração. Uma dessas válvulas de escape é comprar mais coisas. A quantidade de gente que se endivida, a quantidade de gente que de repente junta um monte de coisas. Para que eu preciso? Não preciso. Mas comprar coisas, adquirir mais alguma coisa, dá a impressão, usando a expressão que o pessoal gosta, de que a gente agregou valor. E Jesus está dizendo, não se engane com isso. Não é uma questão do que você tem, é uma questão do que você é. E sabem de uma coisa, irmãos? Nós que somos cristãos, pelo menos nominalmente somos, às vezes o nosso comportamento não muda, não é diferente em nada de quem não é cristão e pelo menos não se declara cristão. Né? Porque a gente se declara. A gente faz muito parecido. A gente se perde nas mesmas coisas. E isso significa que os nossos valores aqui dentro talvez não sejam tanto os valores de Jesus, mas ainda os do mundo no qual a gente está. A gente se preocupa exageradamente e a gente se esforça de uma maneira até louvável por coisas que a gente sabe que vão passar. E a gente não é capaz de se esforçar por coisas que nós, como cristãos, deveríamos considerar que são para sempre. Se a gente fizesse o esforço que a gente faz para ganhar dinheiro, para ter posição no trabalho, se a gente fizesse o mesmo esforço para ter uma vida cristã, uma vida de amizade com Deus, rapaz, nós íamos estar como Santa Teresa de Ávila, voando pelos, levitando. Porque a gente faz um esforço danado. A gente gasta a maior parte do tempo da nossa vida no lugar onde a gente trabalha, a gente procura e galga espaços na carreira da gente, a gente se priva de um monte de coisa, inclusive da saúde da gente, para ter isso ou aquilo, porque parece que essas coisas são as nossas prioridades. Mas para estar com Deus, por exemplo, qualquer coisa já é empecilho. Se fizer um pouquinho mais de sol, não, hoje está fazendo sol, não vou à igreja não. Se ficar nublado, não, hoje também vai estar com cara de que vai chover. Um dia desse, me mandaram um meme, porque a gente começa, de botar assim, um céu lindo, que não sei se está ainda agora, mas estava de manhã, estava bonito, céu azulzão. Lá no final da galáxia, uma nuvenzinha branquinha, lá no final, e um cara olhando para cima, com a pança desse tamanho, dizendo, justo hoje que eu ia para a academia, parece que vai chover, Eu falei, eu te entendo, meu amigo, eu te entendo, Pois é, mas na nossa vida com Deus, é como se Jesus e a palavra de hoje estivessem nos perguntando, escuta, você está vivendo pelo quê? Você já descobriu? Você luta pelo quê? Você já descobriu? Você está se tornando o quê? Não são as coisas que você tem, mas é o que você leva dentro. Você está se tornando o quê? Você tem que se perguntar essas coisas, cara, porque a vida passa assim. E a gente tem que lembrar que a gente está vivendo em direção a uma eternidade, gente. Nós somos cristãos, a gente acredita que a gente nasce para não morrer nunca mais. A morte que a gente morre não mata tudo. Então a gente não morre, a gente tem uma eternidade. A gente está vivendo por isso, a gente acredita de verdade nesse negócio. Já falei para vocês que eu fiz uma enquete aqui uma vez, perguntei assim, algumas pessoas aqui da igreja, o que elas tinham de previsão assim, de futuro, a longo prazo, o que elas pensavam. Todas, sem exceção, só me falaram de aposentadoria. Nenhuma me falou de céu. Escuta, o que você pensa assim a longo prazo do seu futuro? Morrerei, espero morrer em estado de graça, amizade com Deus, que não me faltem os sacramentos e que o Senhor, misericordioso, me tome nas mãos dele para que eu possa estar com ele como ele prometeu.
Ah, que bom, bom futuro, esse é um bom... Não, eu espero logo pagar lá o que falta do INSS, ter minha aposentadoria, porque eu já não aguento mais, e aí eu vou curtir a minha aposentadoria. Eu falei, tá bom, então tá bom. A gente pensa, a gente chega com o nosso olhar até onde exatamente chega quem não tem fé, gente. Isso é sinal de que parece que o Evangelho ainda não entrou muito aqui dentro, né? Quando Jesus diz no Evangelho de hoje, ei, atenção, eu acho que Ele está querendo despertar a gente. Ei, você está vivendo pelo quê? Você está lutando pelo quê? Você está se gastando tanto pelo quê? Quais são as suas prioridades? Será que você não está atropelando o essencial com aquilo que é importante, para ninguém dizer que a gente vive no mundo da lua, mas você pode perder de vista o mais importante por aquilo que é secundário, cara. Sabe, a gente vê umas coisas, você recebe uma missão de Deus, se você é pai ou mãe de família, bom, Deus te fez isso, você é pai, mas você não é dono dos seus filhos, mas você é por eles, né? Você tem um chamado de Deus, são um presente de Deus para você. Se a gente troca o pelo tem, meu amigo, a gente tem uma geração de crianças aí que tem o que a gente nunca pensou em ter quando era mais novo, e não é só esse o problema, porque que bom que eles têm coisas que... Tem internet, alguém hoje vive sem internet? Impossível, né? Então, que bom, bendito seja Deus pela internet, porque de fato paramos de ir tanto para banco, né? Já é alguma coisa, né? Agora, eles não só têm coisas que a gente não tinha, o que é óbvio, porque a gente tinha também coisas que o avô não tinha, mas a grande questão a gente tem um monte de coisa que a gente não precisa, e que a gente talvez nem deveria ter, para não ter a impressão de que a gente consegue ter e pode ter tudo. Mas a gente tem uma geração, uma molecada aí, já grande, que tem um monte de coisas, porque os pais, engolidos por uma vida de ansiedade, de cobrança e de fantasias, né, acham que, bom, ser pai ou mãe é bancar coisas para o meu filho, para a minha filha, e aí, por conta disso, nunca conseguem estar presentes e dar a presença aos filhos, tentam substituir, e também ficar com a consciência menos pesada, tentam substituir a presença por presentes. Não dá certo. Você pode dar todos os presentes do mundo. Se você não dá se você não se dá, não vai. E, cara, uma das coisas que pai e mãe tem que dar para mostrar que está se dando é tempo. É estar junto. É sentar no chão e brincar. Essas coisas a gente leva para a vida da gente. Essa semana eu estava vendo um negócio na internet, eu acho que era uma propaganda, um pai, eu lembrei porque eu lembro que meu pai fazia aquilo comigo, um pai estava barbeando, aí o filho pediu para barbear ele, o pai pegou, botou espuma no filho, óbvio, virou, né, a máquina de barbear do outro lado, e o filho se sentindo, porque o pai estava lá, né? Falei, cara, se esse pai... Não, meu filho, não dá não, papai está com pressa. Não. O garoto vai perder uma coisa que é importante para caramba, para um garoto com o seu pai. Gente, pode dar tudo que é presente, você pode dar um monte de coisa, você pode botar essa criança para estudar e matar a criança de estudar. E daqui a pouco você vai ter que dar para ela remédio para deixar ela chapada, como estão fazendo hoje tanto, né? Porque a criança não dá conta, né? É subverter demais as coisas. Não tem presença, tem muita coisa para administrar, pira, né? Jesus hoje está dizendo para a gente, atenção, atenção. Você pode organizar e você deve organizar sua vida de outra maneira. Repito, não é fingir que o mundo não é real e, vou viver... Eu tenho uma raiva disso. Vou viver da providência de Deus. Se a providência de Deus é o trabalho dos outros, eles pagam você? Não, então viva do seu. Trabalhe você. Trabalhe você. Trabalhar não é defeito, né? Você querer dar alguma coisa a mais para os seus filhos, um conforto, não é nada disso, é problema. O que Jesus está dizendo é engraçado. Você se esforça tanto por isso. É só isso. É só isso. Ou é tudo isso. Arruma isso melhor. Não perde de vista o mais importante,
que são coisas que não se pegam, mas são coisas que tornam a gente o que a gente é. A presença que a gente dá, o bem que a gente faz, o quanto a gente se doa pelo outro, os relacionamentos que a gente cria e o modo como eles acontecem, nossa vida com Deus, nada disso se pega, mas isso tudo faz quem a gente é. E se faz a gente melhor, ajuda a gente a administrar melhor o que a gente tem, sem ficar prisioneiro de nada e podendo trabalhar com tudo, ajeitar tudo de uma maneira serena. Quem sabe hoje Jesus não gostaria de ajudar a gente a reorganizar um pouquinho a nossa vida. Repito pela milésima vez, não pense que ser cristão significa mudar-se para a Disneylândia, né? E vamos agora viver num mundo que não tem boleto para pagar. Não, significa que no meio dessas coisas, você sabe que tem que passar por todas elas e deve honrar o que é preciso, mas você tem o seu horizonte muito mais amplo. E esse horizonte é que faz o pedaço daqui mais bonito, sabe? Quando você tem horizonte no céu, em Deus, o aqui, o agora, fica mais bonito, porque você luta, porque você vive, porque você nota aquilo que de verdade tem mais valor. Senhor, me ajuda a reorganizar um pouquinho a minha vida. Eu acho que eu estou sendo engolido pela ansiedade, eu acho que eu estou deixando de lado coisas da minha missão, do meu chamado, que são importantes, e estou focando num lado só. E as coisas não são assim, eu sei que não dá para substituir uma coisa pela outra. Senhor, eu estou vendo que eu estou perdendo de vista as pessoas que o Senhor me deu, às vezes até achando que estou cuidando delas, mas é só por um lado, eu não estou de verdade com elas. Senhor, eu estou achando que eu me chamo de cristão quando o IBGE bate lá na porta, mas eu estou pagão pra caramba, que a minha cabeça é de pagão. Eu luto por coisas que daqui a pouco eu não vou ter mais. Eu penso que eu tenho um controle, que é uma loucura, achar que eu posso controlar tudo assim. E não entendi que eu preciso contar e confiar no Senhor. Eu esqueci que eu tenho uma alma que o Senhor soprou em mim, que é para sempre, que é eterna. E que um dia, as coisas que eu tenho, que eu pego na minha mão, eu vou ter que deixá-las para alguém. Mas o que eu carrego dentro de mim, isso eu levo para a eternidade. E a minha eternidade tem muito a ver com aquilo que eu estou construindo dentro de mim, com a ajuda do Senhor. Me ajuda a organizar essas coisas melhor. Eu não quero só me chamar cristão, eu quero ser cristão. Eu quero que a minha vida seja pautada, sabe, por uma partitura, por uma música mais alta, e não aqui embaixo. Eu quero ter um horizonte mais largo, eu quero ter ideais como os teus. Eu quero fazer bem às pessoas. Eu quero acreditar que às vezes o que torna a gente feliz não é o que a gente pega para a gente, mas é o que a gente dispõe para o outro, como o Senhor fez com a gente. Eu quero ser mais cristão, Senhor, não tanto só no nome, mas aqui dentro, e nas minhas atitudes, e nos meus valores, porque só quando a gente é cristão assim, é que a gente é o que Jesus quer que a gente seja, luz do mundo e sal da terra, num mundo que está tão perdido, porque está todo mundo adoecendo por cobranças, né? Você tem que ir, você tem que ter isso, você não pode não ter aquilo, a gente vive debaixo das cobranças da propaganda, do comércio. De repente Jesus diz, não se preocupe demais com isso, você é livre dessas coisas, olhe, busque, aspire as coisas do alto, essas são as que vão te levar mais longe. Que a gente possa ao longo dessa semana, com a ajuda do Espírito Santo, arrumar o coração, as atitudes, e até quem sabe as finanças da gente, hein? Organizando melhor as coisas, dentro, de repente a gente vai perceber, não preciso ficar vivendo de, sei lá, né, de subterfúgios, de válvulas de escape, que não resolvem o meu coração. Meu coração tem que ficar em paz e se resolver com o Senhor, e não na Shopee, e não porque não vai funcionar, né? Não vai funcionar.
que a gente, com a graça de Deus, possa dar passos nesse caminho, e quem sabe a gente vai descobrir que a paz vai acalmar um pouquinho mais o nosso coração, e a gente pode até se tornar mais útil, mais generoso com quem precisa mais do que a gente, percebendo que com a ajuda do Senhor administramos a nossa vida melhor e ela se torna até capaz de ser bênção para os outros também.